Olá, seja muito bem-vindo ao Star TV com o programa Fera dos Esportes. Hoje aqui na entrevista o campeoníssimo atleta do atletismo, Lindon Johnson Pereira Campos. E antes de nós iniciarmos o programa, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nossa página, tá ok? Lindon Johnson Pereira Campos, cara, que satisfação enorme, Johnson, poder entrevistar você. Já estava tentando há algum tempo tentar fazer essa entrevista contigo e você é uma grande referência no atletismo amazonense, do desporto amazonense, não só isso, né? Enfim, é uma honra muito grande poder recebê-lo hoje aqui conosco, para a gente poder falar, curtir um pouquinho sobre a tua história. Vou perguntar muitas coisas de você, então seja muito bem-vindo, o microfone é aberto para você dar o seu... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que não sei qual é o horário que você vai assistir esse programa, mas é uma satisfação grande estar aqui, né? Na presença do nosso amigo Jefferson Mascarenhas, grande atleta da natação. Eu conheci o Jefferson quando ele jogava polo, eu acho, depois ele foi para natação. Foi um talento e é um insistente no esporte, né? Eu já mudei o ritmo, o rumo, né? Eu pratiquei esporte até 92, de 92 em diante eu tive que buscar a profissionalização, né? A profissionalização para poder me destacar nessa área e depois, hoje, né? Eu sou psicólogo e tenho uma atividade na igreja, sou bispo de uma igreja que se chama Marpedê há 11 anos e a gente trabalha ali com vidas, com casais, com famílias despedaçadas, jovens, drogados e é isso que eu faço. Eu não deixei de ser atleta, só que hoje eu sou atleta de Cristo. Johnson, que legal. A gente ia conversando um pouquinho e nós queremos saber um pouco da tua história, de onde iniciou, né? Eu sei que muita gente vai ficar surpreso com algumas coisas que você vai falar aí, mas me conta aí, como é que iniciou a tua carreira no atletismo? Rapaz, Jefferson, a carreira da gente, do pobre, né, do atletismo, a gente já inicia correndo na rua. E a gente brinca na rua, a gente quando não é pobre, a gente não tem outro lugar, não sei brincar na rua. E eu cresci no bairro da Raiz, né? Da Raiz. E lá tinha um centro social da Raiz e foi criado lá pelo coronel Teixeirão, né, que era o general, quer dizer, general Teixeira. Que ele criou o centro social e como a gente era de família humilde, meu pai, minha mãe, a gente não tinha outro lugar a não ser ir fazer atividades lá no centro social, né, como aprender a trabalhar com eletricidade, com encanação, que pobre vai para essas coisas, não tem muita condição. E lá eu conheci a colônia de férias, que foi um projeto que houve naquele tempo, o prefeito era, como eu lhe falei, era o Teixeirão, e ele fez esse projeto Colônia de Férias. E lá eu conheci o professor Manassés, né? O professor Manassés vai estar assistindo isso aí, né? Eu era criança, ele era já um jovem, né? Formado ali no curso de Educação Física. E tinha várias atividades lá. Então ali foi o meu início, porque eu fui para ali para tomar chocolate, ganhar um tênis, que eu não tinha condições nem de sandália. E dali eu fui desenvolvendo essa área de esporte, mas os meus referenciais eram meus irmãos, que praticavam esporte. Gilberto, que era o Campos, né, o Capi, que já se foi, o mais velho, é o segundo mais velho, porque o primeiro ele não quis saber de esporte, só quis saber de estudar. Ah, tá bom, isso eu não conhecia. Então. E aí o Campos, que foi jogar handebol, depois veio o Toronto, que é o Reginaldo Pereira Campos, depois João Kennedy Pereira Campos, que o Kendão, que foram para praticar handebol. E eu, como o caçula dos homens, eu olhava eles como referencial. Né? O papai dizia para a gente assim, quando a gente é pobre, olhe para os bons que serás bons. Se olhar para os ruins, vai ser ruim, né? E aí eu olhei para meus irmãos e comecei a jogar handebol. Joguei handebol no Rio Negro, no Olímpico Clube. Né? Na época, segui aí, fui para jogos escolares brasileiros pelo handebol. Mas em um determinado momento do meu tempo ali, da época, eu fui visitar o atletismo, que o meu irmão, João Kennedy, o Toronto, também já fazia essa atividade. E eu achei interessante porque o atletismo é uma prova que ela tem equipe, mas tem individual. Certo. Ou você dá o melhor de você, ou você está fora.
E o handebol não, são 6 ou 7, se eu não me engano, né? Já faz tanto tempo que eu não... E você tem que treinar e você tem que estar ali coeso, né, com a equipe. E quando nós íamos jogar lá fora, eu estava conversando com o professor Jefferson aqui, e a gente encontrava aqueles cabas gigantes igual ele, grandão assim, com 15 anos da idade da gente. Eu digo, rapaz, não dá para caba desse barbudo, ainda com mulher e filho com 15 anos. Aí eu digo, rapaz, vai ser difícil atravessar essas barreiras, né? Mas a gente derruba Davis. E aí, quando eu vi que o atletismo era uma... Ali eu assisti Joaquim Cruz, assisti o que eu vinha correr a prova, que era Pedro Paulo Chamuleira, que foi um grande atleta. Que ano isso, Johnson? Isso em 83, 84. E aí eu resolvi ir para o atletismo em 84. Eu acho que foi a primeira vez que nos encontramos, inclusive, no Jebs. Isso, que eu fui para o Jebs, tive que largar o handebol e ir para o atletismo ser lançador, que como eu jogava handebol, a gente tinha uma puxada, e fui aproveitado como lançador. E foi o meu primeiro campeonato que eu fui primeiro colocado no lançamento do dardo. Tu venceste o dardo nesse ano, 84. Na época eu fiz 55 em quebradinho. Eu tinha uns 16 anos. E dali eu fui descoberto pelo professor Luiz Geraldo Teixeira, um mestre, professor da antiga UA, né, que eu digo que hoje é o FAM. E ele foi o meu mentor como atleta até ir para as várias competições, né? Como campeonatos brasileiros, juvenil, adulto. E na época, como juvenil, eu já era recordista do adulto. Sim. Mas para mim chegar a essa situação, eu também copiei outras pessoas, porque a gente copia as pessoas boas, a gente não copia, mas hoje estão copiando pessoas erradas, né? E eu copiei uma pessoa naquele tempo, que a gente teve até uma intriga, porque ele era um bom atleta, era campeão sul-americano, campeão brasileiro, que se chamava Elton Nóbrega, que é o professor Elton Nóbrega, que foi um grande atleta, um referencial para mim de técnica. Sim. E é uma das pessoas, inclusive, que adiantando, que vai ser entrevistado, se Deus quiser, aqui no programa. Muito técnico. Ele foi para a Olimpíada de 1980, mas ele não competiu, acho que ele foi como convidado e poderia ter ido para a Olimpíada de 84, né, em Los Angeles, mas algumas situações, né, de parte emocional, que é uma área que eu sempre quis trabalhar, por isso que eu me formei na área de psicologia. Essa parte emocional é importantíssima, né, para o atleta, porque você tem que ter o físico e as emoções caminhando junto, porque se um tiver descompensado, o outro não ajuda. E dali eu copiava o Hélio, eu assistia videocassete, não era vídeo que a gente assistia, era videocassete, assistia de atletas, né, que tinham referencial para mim, para poder chegar àquele nível. Então eu copiava os melhores. E aí eu alcancei, né, vários campeonatos. Passa agora a bola. E não é engraçado que tu estás falando assim, nós vamos tocar nesses assuntos, mas a nossa aproximação, inclusive minha, com você, com o atletismo, porque eu sempre tive uma ligação. Aliás, o pessoal da natação sempre foi muito ligado ao pessoal do atletismo. Eu também nadei, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Universidade de Gama Filho. Na época, a Gama Filho era a época campeã brasileira. Ixi, todas as então, conheci atletas como Nelsinho Rocha, grande velocista, enfim, Senco Barreira, Robson Caetano. Então, toda essa galera aí do atletismo, inclusive eu ia assistir lá no Célio de Barros, e eles também iam no Maracanã para assistir no Júlio Delamare, assistir as competições de natação. E eram 3 amazonenses que você conheceu, eu, Ricardo Brilhante e Caju. Patinho 1, Patinho 2 e Patinho 3. Eu era Patinho 3. E então esse pessoal do atletismo nos acompanhava. Mas em 1984, Johnson, aconteceu o meu último Jebs. Acho que eu estava ali com 16 para 17 anos. E me lembro que nós ficamos todos hospedados numa escola. Né? E com várias delegações da natação, do polo aquático, do atletismo, principalmente o atletismo, estava com, eu não sei porquê, mas aquele ano lá
estava a delegação completa, inclusive com o professor Geraldo Teixeira. Isso. Então eu tive a honra de conviver com vocês nessa competição, e eu acho que o Amazonas ganhou durante esse campeonato, essa competição, o Jebs de 84, apenas medalhas no atletismo e eu na natação. Tanto é que depois disso eu fui convidado a acender a pira olímpica dentro do Ivaldão, recebi as tochas das mãos dos corredores, do pessoal do atletismo. Mas assim, esse ano de 1984 foi bastante movimentado para o esporte amazonense, eu tive a honra de conviver com vocês. E você estava falando exatamente isso. Como é que nessa época o Amazonas conseguia ter um celeiro? Não era só um atleta, não era só o Johnson, eram vários atletas que compõem a seleção brasileira, inclusive, né? O Amazonas estava entre os melhores do cenário brasileiro nessa modalidade que era o atletismo, né? E eu acho que isso aí tem muita mão do nosso querido Geraldo Teixeira. Fala sobre isso aí pra gente. Assim, Jefferson, foi uma época, a gente era jovem, né? O jovem ele não está muito pensando mas depois que a gente envelhece, a gente começa a analisar as coisas, né? Eu digo assim, que foi uma época de grandes atletas em todas as áreas, nós ficamos ali alojados. A gente vem de um estado que fica distante de todos. Para você sair daqui é só de avião ou de barco, né? Ou de barco é muito tempo. É, muito tempo. Então, era um esforço muito grande para a gente se deslocar daqui para lá. Naquele tempo tinha o professor Luiz Geraldo Teixeira, a gente não pode esquecer do Roberto Gesta de Mello, que foi uma pessoa fundamental, foi da onde eu comecei a ganhar meus tênis. Né? Tênis, a Six Super Esporte, Super Esporte. Aliás, um beijão, né, pro Gesta, porque foi um dos grandes dirigentes do atletismo do Brasil. Do Brasil. Então tem coisas que a gente vai ter as nossas indiferenças, mas a gente reconhece, né? E tudo passa. E aquela época ali, não só o Geraldo, tinha o Ali Almeida, que tu já entrevistou aqui, o professor, e vários professores, Ademar Afonso, né, do handball. Então nós tínhamos os profissionais de educação física, né, os técnicos, né, que isso é diferente do professor de educação física, pessoas ali que eram abnegadas, né? São pessoas que tiravam o dinheiro do seu bolso, né, tinham uma dificuldade, mas eles investiam no atleta, eles viam o atleta, eles sabiam detectar o atleta. E eu digo que eu até adquiri isso do meu professor, né? O Geraldo, ele tinha essa habilidade de observar atletas, não só do atletismo, mas de todas as áreas. Ele não trabalhou só no atletismo, ele ajudava, elaborava projetos, né? Para outras modalidades. E quando tu falou nessa época aí que tu participou, quando tu estava, acho que na Gama Filho no Rio, eu estava em São Paulo, né, pela Ultracred, que já era o Joaquim Cruz, aqui em Barbosa. Sim, então já era de uma outra equipe. Eu era caboclo do Amazonas, sou de Quari, né? Sou caboclo lá de Quari, da terra do petróleo. E a gente, com toda a dificuldade, a gente tinha projeto, e nós tínhamos projeto ali. O professor Geraldo Teixeira era um homem altamente sábio, visionário, né? Se a infelicidade das circunstâncias na época levaram, né? Mas ele era um homem de visão, ele viu o futuro, não só na área esportiva, como na área profissional, porque ele direcionava os seus pupilos, os seus alunos, os seus atletas, porque um dia aquilo ia passar. E isso ele sempre colocou para a gente. Era obrigação estudarmos, né? Termos prioridade no estudo, porque ele sabia que a vida de um atleta é passageira. E o atleta ele não tinha recurso naquele tempo como tem hoje, né? E ele via isso. Então, muitos daqueles atletas hoje são profissionais, né? Funcionários públicos, profissionais liberais, pessoas que conquistaram também na vida. Então, aquilo ali, o esporte, ele é só um pedestal para outras coisas da sua vida, né? Formação de caráter, né? Você vai ser forjado. O esporte, ele forja. E naquele tempo nós éramos cobrados, nós éramos disciplinados. Exatamente. Entendeu? Johnson, eu inclusive tive a oportunidade, logo depois também do Jebs, em 84 nós estamos falando, de conhecer o local de treinamento do atletismo amazonense. E eu falo isso para muitas pessoas, você não tem noção do que era uma sala de musculação do atletismo. Eu estou falando, fico até emocionado, né? Porque eu lembro muito bem, quando eu entrei lá, se eu não me engano, era o João do Peso, que estava com um cinturão, né? E lá, carregando na época lá umas latas cheias de cimento, cheias de tijolo, aquelas coisas. Era uma coisa assim bizarra, mas
a gente via que ali dentro era um celeiro mesmo de atletas que queriam chegar em algum lugar. Muitas vezes, bom, foi sorte do Geraldo, foi competência, ele pegou os atletas certos na hora certa para montar um time tão grande, né, para você estar entre os melhores do Brasil, representando a seleção brasileira e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa assim, fantástica que eu jamais vou esquecer. Eu falo isso realmente para todo mundo. Então, vocês viveram essa década aí de 80 com um treinador fantástico e os atletas fantásticos, porque vocês queriam ser vencedores, vocês queriam ganhar, né? Então, eu queria até que você comentasse sobre isso, como é que era lá. Eu me lembro que a gente correndo lá, o pessoal, para aí, o que foi? Não, o João vai arremessar, para aí, porque não podia, ele arremessava longe do peso, e o pessoal podia arremessar errado e de repente acertar alguém. Então, o pessoal se afastava na hora que ele ia arremessar. Mas, assim, uma coisa extremamente diferente do que é hoje, por exemplo, a pista da Vila Olímpica, com toda essa situação, né? Uma sala de musculação moderna, banheiros e tudo mais. Então, você pode contar bem melhor, porque você correu ali, fez seu nome na pista da UA. Eu digo pro pessoal, quando eu ia competir lá fora, o pessoal dizia, como é que tu treina lá em Manaus? Rapaz, eu corro de onça, corro de jacaré, eu corro de tudo. A gente vive... Porque o pessoal tinha o Amazonas como Sempre foi assim. Uma selva, né? Um lugar de índio. E eu tirava sarro, né? Como o Luiz, hoje eu passei e vi até o Luiz Bezerra, né? O irmão do João do Peso. Aí eu dizia para ele, o Luiz dizia assim, e lá também a gente tem índio preto que come branco. Então, assim, a gente treinar ali no campus foi um desafio, né? Uma aventura, porque quando a gente conheceu a pista de sintética lá fora, era totalmente diferente. Nós treinávamos ali com aquela estrutura que tu conheceu, a sala de musculação do campus era tauba, né? Taubas embaixo, que quando o João, ele pegava pesos, 300 quilos, o João era um animal, né? Afundava ali o assoalho, né? Sim. E eu digo, rapaz, o cara que vê um negócio desse, aí tu imagina, tu sem estrutura, sem condições, sem nada, e tu faz ainda talentos num estado, né, com todas as dificuldades. Uma zona franca aí, que estava no seu auge, né? Mas que nós nunca, o povo amazonense nunca tirou proveito. O povo, né? Outra área é assim. E treinar ali não era fácil. Tu conheceu, nós tínhamos que trazer as barreiras, que eu tive um período que eu fui decatleta. Eu copiei até meu irmão, Toronto, ele chegou a ser decatleta. E aí eu tinha que trazer lá de cima minhas barreiras, 10 barreiras, 12 barreiras para poder botar, montar. Hoje você tem carrinho, tem uma pista, tem tudo ali perto. Gastava um tempo só montando só a estrutura para montar. Para treinamento. Então eu treinava, eu dizia assim, para mim chegar onde eu fui, porque eu não tinha formato de atleta. Eu tive que ser forjado. Então, eu persisti no que eu queria, né? Então, eu botei uma meta, eu digo, não, vocês sair, e eu não sei onde é que eu vou chegar, mas eu sei que eu vou chegar. E eu tinha um mentor, né, que eu não posso deixar, como sempre, de lembrar, o professor Luiz Geraldo Teixeira, que ele era um mentor, ele sabia trabalhar essa área emocional, a área física, ele fazia os treinamentos ali na hora, antes de viajar, e você treinar no campus, correr ali, que você corria ali naquele cross cheio de cobra, de tudo, e você era chuva, era queda, né? Então foram momentos assim que a pessoa diz, não, foi sofrimento? Não, aquilo foi uma alegria. Exatamente. Porque era emocionante. Hoje você tem tudo e não tem nada. Aliás, eu acho que era um clima tão bom, Johnson, né? De você no meio, porque não era, como eu estava falando antes, não era só você a estrela do Geraldo. O Geraldo tinha várias estrelas, uma constelação. Isso. Então você imagina você está treinando lá ao lado. Eu queria até que você lembrasse o nome das pessoas, porque eu lembrei de alguns aqui, que falei do meu querido João do Peso. Né? Mas sei que tinha outros atletas, a Nilba era uma delas, mas lembra aí para poder lembrar desse pessoal. A gente lembrar de tanta gente, né? Já perdemos alguns. Mas era assim, como eu estou te falando, como tu lembrou do João, da Nilba, do Edito Araújo Nóbrega, do Magdiel Rabelo, né, do Zé, que eu chamo ele de Zé, não fica com raiva de mim não, Zé besta, né, e besta aí não tem nada. Então, assim, foram a Orlane, Mara, que foi uma grande atleta, Alba. A Gleudes, a Malta. Também. Malta, desculpa, né? Malta. Então, né? Tem muitas pessoas, o soldado, né, que hoje é um sargento reformado da aeronáutica, e vários outros que a gente vai...
cabeça de peru, não fica com raiva de mim não, cabeça de peru, é o Witzel, né? O Witzel. O holandês, que é um amazonense. Sim. Né? Então era um meio fundista, um homem assim, esforçado ao extremo. Então, outros, meu irmão, Toronto, Reginaldo Pereira Campos, John Kennedy. Então, várias pessoas, Samuel. Johnny, né? Samuel, o professor Samuel, que foi um velocista. Márcio, né? O Paulo Márcio, né? Que é cunhado do professor Geraldo. Era um velocista, o cara nasceu para ser velocista, mas era cabeçudo também, né? Era um talento. Então, assim. Temos atual também presidente, né, do atletismo. Do atletismo, o Luiz Borges, a Marleide, a Olinda. Então, são muitas pessoas, a Maria José. Eu só estou falando para você lembrar aqui. Pois é, que são tantas. Eram tantos talentos, cara, que a gente fica feliz, né? E eu sei que todos eles vão ficar felizes demais de você estar tocando, falando nisso aí, porque vocês fizeram realmente uma história e que eu não sei. Se o Amazonas voltará a ter, né, esse mesmo celeiro de atletas que tinha nesse ano. Hoje, com tudo que você está falando, apesar de toda a modernidade, do pessoal ter uma área de treinamento muito boa, funcionando na Vila Olímpica, não se consegue ter um grupo que teve vocês naquela época de 80. Então, assim, hoje nós temos atletas aí que se destacam, tem alguns atletas que estão destacando, né? Inclusive, queria mandar até um abraço para a professora Margarete Bahia, que é uma das pessoas que eu quero trazer aqui. Na área, né, de lançamento. Né? Exatamente. Então, assim, não se formou mais uma equipe, né? Então, vocês viveram uma coisa única naquela época ali, e eu tive o prazer, realmente, de estar ali, vivendo esse momento com vocês aí. Esse ano de 84, você e a Orlane Santos, foram os melhores atletas, índice técnico do JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. Coisa fantástica, é isso? Isso. E foi assim, foi uma emoção, porque eu digo para o pessoal que a gente, quando não tem nada, né, e a gente se emociona ali, foi uma alegria, porque tu ouve o teu nome aqui em Manaus, né, no Amazonas, em jornais, que naquele tempo você era divulgado. Exato. Então, assim, era uma situação emocionante, né? E depois daquilo ali, a minha vida ela foi assim uma espécie de meteórico, né? Porque você treina aqui, vai para São Paulo e de repente você vai para campeonatos internacionais, você começa... Eu só almejava viajar no Brasil. Aí depois eu comecei a viajar pela América do Sul todo, depois vai América do Norte, aí os países daqui da América Central, aí você vai para a Europa, vai para tudo. Então é como eu vejo assim o Sandro, não só ele, como vários, né, que você conhece, a sua história ela aumenta, você lê uma coisa, você vê um mapa é uma coisa, você tá lá, é outra situação, tu sabe disso. Então tudo isso para mim foi um aprendizado para a vida, né? E é lógico que a gente gostaria de todas essas pessoas, né? Só que é como eu falo, é o caráter. Alguns, né, ex-atletas continuaram, foram formaram em educação física, mas muitos não seguiram esse caminho. Eu não sei, por trauma, alguma situação, foram dar aula, né? E quem continuou foram aqueles abnegados, né, que eu sempre digo. E como é uma alegria, às vezes eu digo assim que a gente às vezes está esquecido, aí tu me lembra dessas coisas, né? Porque hoje eu vivo para o Senhor, né? Eu vivo buscando as coisas para o Senhor. Aí quando tu fala, eu até falei para minha mulher, eu digo, olha, eu estou indo agora fazer uma entrevista e o colega vai lembrar de coisas que a gente não lembra, porque é emocionante. Eu me lembro que naquele tempo nós recebíamos medalha de atletas. Hoje você recebe medalha de buchudão, né? Os cabas que não tem referencial no de atleta, cachaceiro, dançarino. Naquele tempo você recebeu uma medalha de um atleta, de uma pessoa, era uma coisa assim, uma alegria. Exatamente. Você tinha um referencial. Hoje eu não vejo muito isso, hoje a gente não é nem convidado para entregar nem nada para ninguém. E a gente fica triste, não que as pessoas se esqueçam, mas às vezes pelo fato da nossa agenda tá sempre lotada, né? Que a vida da gente às vezes mas é sempre bom a gente parar um pouco. Eu nunca deixei de acompanhar, né? A evolução do esporte, né? Como você falou, eu me lembro que eu inaugurei a Vila Olímpica. O nosso, eu vou falar, ele não é governador, não é nada, mas o Amazonino Mendes na época foi um grande líder nessa área, né? Que ele investiu muito. E quando houve a coisa da Vila Olímpica, eu vim para cá, fiz, né, todo Tu te lembra o ano? Uma atividade 90. Bom, exatamente, então, acho que 90. Porque eu também participei da inauguração da piscina da Vila Olímpica. Foi a época que o professor Geraldo, acho que depois disso ele partiu. E eu vim para cá, foi feito toda uma estrutura de comunicação, então aquilo ali era uma alegria,
né, de poder inaugurar um centro de esporte, né, que foi criado, que na nossa época nós corríamos no campo universitário com prego de 15 milímetros, 20 milímetros. Né? As pessoas não têm ideia que é isso, correr no barro. No né? barro, Com todo, e eu fiz os meus melhores resultados no barro. E quando eu corria numa pista sintética, eu corria mais. Parecia que estava flutuando. Mas né? Jefferson, o professor Geraldo, ele sabia trabalhar a mente da gente. Então, antes de a gente competir, a gente mentalizava o nosso treinamento, a nossa competição. E isso eu gravava na minha mente o que eu ia fazer. E eu fazia lá. Além de ter treinado, é lógico. Sim, claro. Né? Que às vezes tem os talentos e tem os esforçados. Né? O talento ele desperdiça, porque ele não quer obedecer, porque ele é bom. Exato. E os esforçados eles vão até o fim. Eu dou uma referência que eu boto na vida um talento e um esforçado. Quem era o talento? João Batista Eugênio da Silva. Não sei se tu conheceu falar. É o João Batista. Ele era corredor, ele foi o quarto da Olimpíada de Los Angeles, né? Perdeu para Calvin Smith, que eu sempre estou em contato com ele. Calvin Smith é o Carl Lewis e mais um que, se eu não me engano, não sei se era o Pietro Mené, que era o francês, que ele foi convidado, o italiano, que ele foi convidado, e ele foi o quarto no 200 metros. E ele ganhava do Robson Caetano e corria fácil. Pensa num cara para correr fácil, se chamava João Batista. Eu sempre estou acompanhando ele no Face, né? Já está velho, que a gente está envelhecendo, barrigudo. Mas era um talento, mas ele desperdiçou. Porque assim, você às vezes tem oportunidade, mas não sabe aproveitar. Sim. E o Robson, ele era rebelde. Ele não era assim um cara, um fenômeno. Ele era rebelde, né? Nascido no Rio, tu sabe, lá tu morou, tu fez parte lá da Gama Filho, ali a maioria mora em morro. Né? E o Robson, ele foi forjado. E eu me lembro de um campeonato, Troféu Brasil, de atletismo em São Paulo, quando eu vi o João Batista caindo e o Robson vencendo, dali não parou mais. Por quê? Às vezes o atleta sem orientação, ele vai para os caminhos errados, vai para usar droga, vai para beber. E o atleta, tu sabe, que ele tem que ser disciplinado. Na época a gente não bebia nem refrigerante, tomava só suco. E era controlado. Quando o professor Geraldo pegava a gente em algum carnaval, ele olhava e dizia, ó, para casa. A gente saía com o rabo no meio das pernas e ia para casa. Por quê? Ele sabia que tem que ser disciplinado. Então, assim, naquele tempo era dessa forma. Hoje eu não sei. Né? Eu não sei como é que o atleta ele vive com outro, se ele bebe, se ele curte. Né? Mas naquele tempo nós tínhamos um objetivo na vida. E quando eu te falei sobre essas duas pessoas, né, que foram grandes atletas, Robson Caetano, e ele persistiu. E eu fui um Robson, eu persisti no que eu fiz. Né? Eu não cansava de treinar. Eu treinava de manhã, de tarde e de noite. Sim. Né? Eu já tinha terminado naquele tempo o 2º grau. E a minha vida era para aquilo. A gente estava batendo sobre esse ano de 1984, a Olimpíada de Los Angeles, inclusive. E aí você tocou num nome, para mim, dos maiores, né? Se não é o maior nome do atletismo brasileiro, que é o Joaquim Cruz, qual eu tive também a oportunidade de conhecer. Em 84, ainda nós participamos do Jefferson e estava tendo a Olimpíada, logo em seguida a Olimpíada. Como é que foi assim o teu contato com ele? Porque ele também deve ter servido como exemplo para você. Logicamente, o Joaquim era um cara, não somente um atleta fantástico, parava todo mundo para assistir, como ele é uma pessoa também assim de um caráter, uma pessoa maravilhosa, que eu sei que muita gente é fã realmente dessa pessoa aí chamada Joaquim Cruz. Meu amado Joaquim Cruz, eu conheci na Olimpíada de 84, correndo ali com a nossa bandeira, né? E eu já vim conhecer ele nos campeonatos, depois que eu comecei a fazer parte do grupo, né, daquela elite do atletismo, viajar para campeonatos internacionais, porque ele morava já nos Estados Unidos. Eu passei um período, eu morei 3 meses só, que eu fui para ver se eu conseguia o TOEFL, né, que a gente tinha que fazer o TOEFL para passar. E aquele ano de 80... Seria o TOEFL? Que era uma prova para você ingressar na universidade. Eu tinha resultado para entrar numa universidade de Oregon, em Illinois, nos Estados Unidos. E como eu... onde Joaquim treinava, isso. Né? E naquele ano, rapaz, um negócio interessante. A minha memória ela consegue guardar as coisas, que foi um ano altamente nós fomos prejudicados, porque nós temos excelentes profissionais na área de informática, e o Brasil ele sempre foi bom nisso, só que a gente foi boicotado, porque estavam se destacando muito, aí começaram a proibir visto. E aí no decorrer do tempo eu conheci o Joaquim, já conheci ele já nos campeonatos, e na Olimpíada de 88, né, que nós tivemos uma oportunidade que eu me machuquei num treinamento lá, e eu ia passar de fisioterapia e ele estava fazendo fisioterapia.
E nós sabemos que o atleta, hoje o esporte está até bagunçado, né? Hoje estão botando homem para competir com mulher. Não, mas ela a gente vai falar essas coisas que vão prender a gente, né? Meio delicada. Delicada, mas é a verdade, né? Homem é homem, mulher é mulher, acabou. E aí o Joaquim, ele batia muito nessa área de droga, né, de anabolizante, que os atletas, eu vi ali o recorde mundial do Ben Johnson, né? Sim. O cara era um animal. Era nossa, todo mundo era um deus, né? Eu dizia assim, ó, eu era magrinho, né? Eu era magrinho e treinava que só coisa, eu olhava assim, eu ligava pro meu professor e dizia assim, Geraldo, rapaz, os caras aqui devem ser halterofilista, porque os caras são um cavalo. Engraçado. E por incrível que pareça, eu vou falar isso para vocês que estão assistindo. Quando eu competia por aí pela Europa, eu tive um técnico que chamava Santiago. Santiago, ele foi técnico aqui na Vila Olímpica. Era um técnico também fora de série, né, cubano. E num dos campeonatos eu estava correndo para conseguir um índice para a Olimpíada de 88, né, isso em 87. E estava difícil, porque eu fazia o índice do Comitê Olímpico Internacional, que ele estabelece um índice, mas o Comitê Olímpico Brasileiro botava um mais forte que a gente... já além de não ter... além de não ter, às vezes, muita condição, ainda era exigido. Então, pelo índice Olímpico Internacional, do Comitê Olímpico Internacional, eu já tinha feito várias vezes. Só que o Comitê Olímpico Brasileiro, ele pedia que era para a gente, pelo menos, para chegar lá, né? Entre os 8 Né? E eu competia o tempo todo lá fora e corria. E eu ganhava dos atletas dele, cubanos são bons. E aí chegou num determinado lugar que ele chegou comigo, conversando comigo, e disse, olha, tu só vai até um nível. Aí aquilo mexeu até com a minha cabeça, porque dali para lá tu vai ter que utilizar alguma coisa. Aí eu peguei e liguei pro meu técnico. Ele falando isso sobre anabolizante, logicamente, né? Isso, eu liguei pro meu técnico, falei sobre isso e disse, não te preocupa com isso, porque o atleta amazonense, em termos de Brasil, a gente é mais caçado para fazer teste. Um doping, né? Para nos pegar. Eu digo, rapaz, comedor de jaraqui. O que tu come? É isso aí, jaraqui, pirarucu, tracajá, e tomo Guaraná em pó. Eu digo que a minha bomba era Guaraná em pó, né? Eu sempre fui acostumado por causa da minha muito família. Muito bem alimentado, por sinal, né? De Maués. E o Joaquim ele foi uma pessoa assim, fundamental, que ele foi batido muito, porque na Olimpíada de 88, né, de 84, ele foi campeão olímpico, recordista. Fantástico. Né, e bateu o recorde do mundo, só que não consideravam. E na Olimpíada ele foi perseguido porque ele bateu muito nisso, né, ele foi criticado, mas naquele ano ele já conseguiu o segundo lugar. E o Joaquim ele é um cara, o caráter dele até hoje é o mesmo, não mudou. Hoje ele trabalha com atletas com deficiência, ele é um referencial nos Estados Unidos, que poderia ser no Brasil, né? Mas como sempre, prata da casa ninguém dá valor, santo de casa ninguém dá valor, né? Te dá pro dos outros. E ele veio, passou um tempo até no Brasil, mas depois voltou para os Estados Unidos, hoje mora lá. Mas assim, foram muitas pessoas, né? Que eu estava conversando aqui com o meu discípulo, falando sobre essa história da vida da gente. A gente tem uma história. Sim. E essa história ela é boa para aquele jovem que está ali assistindo, né? Que às vezes ele está até jogando na internet, que poderia estar aprendendo, estar praticando esporte. Então, assim, o professor de educação física, atividade esportiva, ela é essencial. O Geraldo, antes de partir dessa terra, Jefferson, ele disse assim, nunca pare de fazer nada. Porque o atleta ele é o que mais sofre consequências. Porque o cara que é sedentário, ele vai ter alguma coisa, mas o atleta, ele chega ao nível. Então, ainda mais o atleta de alto rendimento, né, de alto nível. Né? Exato. Johnson, a gente falando aí do lendário, né? Joaquim Cruz aí. Eu queria saber, a gente passou por cima de um monte de coisa. Eu queria falar, mas é tão bom, o papo está tão legal aqui que vou aproveitar e pedir para você não esquecer de se inscrever, curtir e compartilhar nosso programa, tá, gente? Para a gente poder cada vez mais melhorar essa nossa audiência, tá legal? Mas eu queria te perguntar o seguinte, tu falaste que começou treinamento no handball. Aí foi assistir o Jefferson participando do handball, lá viu o atletismo. Qual é a tua especialidade? É isso que a gente quer saber. Eu sei muito bem que, inclusive, vi você competindo muitas vezes, e é uma modalidade que eu também sou apaixonado, acho é uma prova muito técnica, né? E é uma prova, inclusive, que, como você falou antes, tem como uma base ali o nosso capitão, o Wellington Nóbrega, né? Que tu deve ter visto muitas vezes, era um dos melhores do país. Mas me conta aí, tua especialidade, o que que...
a minha especialidade, por exemplo, quando a gente vai começar qualquer coisa, a gente é avaliado. O Geraldo, ele tinha uma visão de avaliar você, ele botar logo para fazer decatlon, fazer o decathlon. No caso, explica aí um pouquinho são para quem 10 não... provas, né? 10 provas. É o Ironman do atletismo. Você em 2 dias, 3 dias, dependendo do campeonato, você faz 5 provas num dia e 5 provas no outro. Ou então, dá um dia assim, outro não. Então, você faz salto de distância, arremesso do peso, lançamento do dardo, você desce sua barreira 400 livre, 800. Então, assim, 100 metros, né? Salto de distância, salto em altura. Então, são várias provas. Lançamento do dardo. Somando para poder... Como eu me destacava no dardo, pelo lançamento da bola. Essa modalidade, não só complementar, essa modalidade de lançamento de dardo, foi a modalidade que mais teve resultado assim para o nosso estado? Mas está tendo resultado no nosso estado. E a maioria dos nossos talentos vem do interior, né? Porque ele acabou acostumado como é que fazer? A arpoar, né? Arpoar o peixe. Então isso tudo é um desenvolvimento, né? E dali o Geraldo, ele me avaliou naquilo e viu que a prova minha era o dardo. Sim. Só que lá atrás, a gente era magrinho, quando a gente era novinho, a gente é magrinho, né? Hoje que as crianças estão ficando gordinhas, mas naquele tempo a gente só comia quiçuca e pão doce. E aí eu era magrinho. E o Wellington, ele era um talento. E o Wellington, ele tinha aquela postura né? dele assim, né? Empinado. Por isso que chama. Era por isso que era o capitão. E você às vezes até avaliava ele assim como arrogante, né? E ele era bom. E era difícil você vencer, que a gente era avaliado lá, você vencer ele em algumas modalidades. Mas eu digo, no fundo eu sou bom, porque eu era magrinho, né? Então eu corria bem. E aí eu conquistei. Só que ele não lembra disso, né? Mas quando a gente é confrontado, você recebe um dizer assim que você nunca vai ser aquilo, aí que você insiste naquilo para chegar. Quem é determinado, aguerrido, então, com certeza eu ouvi isso. Usa isso para... que eu nunca seria aquilo. E eu, quando fui competir na barreira, uma vez no Amazonas, logo que eu comecei, eu fui o último. Bati em barreira, não tinha coordenação. Último lugar. Então ali eu digo, agora não adianta não, mas aquilo ali me fez crescer. Por quê? Eu comecei a copiar ele. Porque ele era um cara altamente técnico na barreira. Ele era um Guidrut. Eu digo que, eu não sei se ele lembra, né? O melhor barreirista naquele tempo chamava Guidrut, que era um francês, branquelo, cabelo ouriçado. E hoje os melhores barreiristas são negros, né? E eu até assisti um dia desse, o barreirista fez 3,72. O cara bateu o recorde do mundo, né? O cara muito veloz. E o Wellington, ele foi referencial para mim. A gente treinava até às vezes horários diferentes, ou então a pista ali, tu via que tinha uma pista reta para um lado e para o outro. A gente treinava de separado para não ter problema. Mas eu não deixava de observar ele, a técnica e tudo. Então eu sempre busquei. Na realidade, então ele estava na tua frente e tu fui você viu com referência, tu foi correndo atrás, né, como atleta que... Até que a gente chegou a se confrontar e comecei a ultrapassar. Mas isso, eu tinha os obstáculos também no Brasil, como eu estava falando para aqui, para o meu irmão, que a gente vai enfrentar muitas pessoas. E eu no Brasil, naquele ano de 87, 88 para a Olimpíada, eu às vezes competia sozinho. O Roberto Gesto, meu técnico, a gente ia para o Ibirapuera, às vezes corria, eu tinha que convidar pessoas para correr comigo para mim alcançar o índice, porque eu não tinha um patrocínio tão bom, e os que tinham iam para a Europa. Olha aí. Então, assim, para mim, para Mundial, eu sempre tive desafios, mas eu conquistava. Então, assim, a Olimpíada de 88, o Mundial de 87, eu fui na época 22º mundo, né? Você bota aí bilhões de pessoas na Terra, bota no Brasil, você é o segundo, só que você não é visto. Você só é visto quando é o primeiro, né? Então, assim, mas para mim aquilo já era uma vitória. E você começar ali, você já conhecer o mundo todo, eu tive essa oportunidade. Eu digo sempre para o pessoal que se eu fosse trabalhar para pagar, eu nunca ia fazer isso, né? Então, hoje, para mim conhecer alguma nação, eu tenho que me esforçar, assim, trabalhar, guardar dinheiro. Naquele tempo não, eu era atleta, eu ganhava né, passagem, que você conviveu com isso. Então, assim, a barreira, ela foi a prova para mim, porque era uma prova altamente técnica, né? Como que era a questão técnica de treinamento? O que era passado para ti? Como que tu conseguiu chegar nesse nível técnico que tu alcançou aí? Treinamento, enfim, quem passava essas orientações da posição, de salto, distância e tudo mais, como é que era?
Rapaz, era sempre o professor Geraldo. Ele que era. Ele forjou o Wellington, né? Campeão sul-americano, campeão brasileiro, né? Índice para a Olimpíada de Moscou em 80, né? 80. E 84 ele já não teve, porque houve alguns imprevistos, estava na universidade já, então tudo isso aí já vai ir tirando foco. E eu treinava, como eu lhe falei, eu treinava de manhã e de tarde e de noite. Mas como é isso, Johnson? Chegava às 7 horas da manhã no campus, às vezes saía 11 para ir para casa almoçar, comia um pouquinho, descansava um pouquinho, voltava para o campus 2 horas, era sol, chuva, era treino fazendo parte técnica, parte de velocidade, parte de fundo. Então tudo aquilo ali é uma soma, né, que vai lhe levar a um resultado. Então na vida é assim, é uma soma, é igual isso aqui, como você começou, nós já começamos assim, já mudou isso aqui, é uma soma que vai levar à perfeição. Exatamente. Então assim, eu cheguei a uma perfeição, poderia melhorar mais? Poderia, mas como eu lhe falei lá atrás, eu teria que usar recursos... Tem uma estrutura, né? E uma estrutura e recursos que iam me tirar, como aconteceu com aquele atleta naquele ano, que foi o Ben Johnson, bateu o recorde do mundo, mas logo depois saiu de cabeça baixa, humilhado. Por quê? Do doping. Do doping. Então era uma área, eu sempre disse assim, tá bom, bora ter atletas dopados e atletas limpos, que aí você vai avaliar, né? Porque você corre de igual. Eu quando eu corria por aí, Jefferson, eu sentia que eu corria de igual, eu ia até X barreira com todo mundo, só que em determinado momento alguns se afastavam e eu ficava. Então eu digo, o que está faltando? Falta alguma coisa. Mas o ano de 87 e 88 foi o ano de 87 foi o marco, né? Porque em 88 eu tinha que fazer o índice. Eu já tinha o índice do Comitê Olímpico Brasileiro, mas eu tinha que ter o do Comitê Olímpico Internacional. Qual era o índice do Comitê Olímpico Internacional? 13,70. Qual era o índice do Comitê Olímpico Brasileiro? 14. Tu que já foi atleta, tu sabe que para tu baixar um centésimo requer... Você está num alto nível, é muito então difícil. Tu tira por aí. Naquele tempo, o barreirista corria... O Wellington, ele era 14 cravado, o Wellington ele era o melhor da América do Sul, do Brasil. E eu fui o atleta que quebrei essa barreira. Chegou a correr para 13, então? Para 13,65. Foi a minha melhor marca. Tá. Né? Então, assim, às vezes eu fico olhando os atletas que estão competindo hoje numa Olimpíada e eles, eu digo, eu ganhava bem desses pertinho cabos. Ali, né? Então, assim, é lógico que aí tu vai para 12 e 70, foi o resultado que eu vi agora, 12,76. É um segundo. É muita coisa. Então, assim, você olha a diferença, lógico, tudo vai melhorando, sapatilha, sim. Né? Ali a pista, então tudo vai levando, e eu sempre digo que é assim, as épocas elas vão passando, vai vindo outros, né? E hoje quando eu vejo atletas brasileiros que têm resultados, né, que correm para 13,20, 13,30, 13, eu digo assim, eu fiz parte disso aí, eu ajudei essas pessoas. E aí quando tu falou em termos de prática, quando eu era atleta, eu nunca guardei comigo o que eu aprendi. Eu sempre ensinava, porque quanto mais tu ensina, mais tu aprende. Então o pessoal dizia, o que tu faz? Eu digo, eu faço isso, isso e isso. Então você vai ter que fazer isso, para alcançar isso aqui. Então assim, eu nunca deixei de ensinar, porque o aprendizado, a pessoa tem aqueles que gostam de aprender, não é meu, eu conheço, eu tenho, não. Isso um dia acaba, todos nós acabamos, mas aquilo fica, o legado ele fica, né? Então o legado que tu deixou na natação, o legado que eu deixei, não só eu, como muitos no atletismo, no handebol. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando, os velhos me ligam, Johnson, pode jogar handebol, eles estão jogando aí. É verdade. Tá entendendo? Eu digo, amém, meus amados, vão jogar e eu gosto de correr. Eu falo pro pessoal, quando eu estou com algum problema, eu vou correr. Naquele dia que tu me ligou, eu estava correndo. Né? Porque eu gosto de correr. Né? Às vezes o cara diz assim, mas pô, tu corre, eu gosto de correr. Então, assim, eu tenho um alívio quando eu vou fazer alguma atividade esportiva, que eu gosto disso. A minha mulher, os irmãos aqui, os discípulos que eu tenho, eles observam isso, né? Que eu gosto de fazer isso. Bacana. Tá entendendo? Até hoje. E eu vou morrer com isso. Com certeza. Eu queria saber, tu tens assim uma ideia de quantas medalhas tu ganhaste em Troféu Brasil, Campeonatos Brasileiros? Tens assim uma ideia? Rapaz, não posso nem que eu vou estar mentindo. Foram várias, né? Como eu estou te falando, muitas que sumiram e outras que eu dei. Né? Porque assim, eu às vezes eu ia para um evento, quando eu trabalhei em política, a gente fazia atividade, eu dava, eu não via assim muitos recursos, eu digo, não, vou dar uma medalha, isso aqui eu ganhei assim. Então, medalhas que tu ganha no teu estado, né? Medalhas que tu ganha no estado dos outros, medalhas de campeonatos, né? Internacionais, que muitas eu perdi, né? Sul-americanos,
pan-americanos, intercontinentais, né? Mundial não ganhei nem a Olimpíada, mas ganhei aqueles. Eles dão sempre a lembrança, né? Certificado, né? Então, assim, até um dia desse eu tinha uma maleta da Olimpíada, eu falei para minha mulher, rapaz, vou me desfazer disso, dessas coisas tudinho. Ah, mas Johnson, eu já tinha me desfeito, porque eu já tinha dado, como eu te falei. Não faço porque isso faz parte do museu. Pois é, não, mas é como eu estou te falando, eu doei muitas coisas minhas lá atrás, para o professor Luiz Geraldo Teixeira, para a UFAM, que era para fazer o museu do atletismo, mas nós tivemos a infelicidade das pessoas, gente boa que tem dificuldade na vida, foram lá, roubaram, não ia servir para nada, mas roubaram, né, para fazer o mal. E se perdeu. Mas assim, você não tem esse referencial. Né? Isso era para ter na natação, isso era para ter no atletismo, no handebol. Eu acho que tem um projeto aí. Amém. Um projeto, se Deus quiser, que alguém da natação, né, falou sobre isso aí. Vamos ver se isso sai, né, do papel. Amém, aí amém. E possa acontecer. Eu queria te perguntar, qual foi a tua sensação ao ser convocado a primeira vez na seleção brasileira? Como é que foi assim? A gente fala do futebol, né, que os caras ficam ali vendo televisão e tal. Como é que foi a tua primeira convocação para o atletismo? Rapaz, assim, é uma alegria porque a gente compartilha com o nosso técnico, né? Isso. Quando eu fui convocado, o Geraldo, ele era um cara que ele tinha aquela visão lá na frente, ele sabia que eu ia fazer resultado. E quando eu fui para o meu primeiro campeonato internacional, que foi um sul-americano, na Colômbia, em Medellín, na Colômbia. Vocês estavam juntos na hora que saiu a convocação? Aí saiu a convocação e de puxa, aquilo foi uma alegria. E vocês saírem do seu país e conhecer um outro país, que foi o primeiro país que eu conheci fora do Brasil, foi a Colômbia, né, em Medellín. E dali eu fui competir na minha prova, que era já 110. E eu fui campeão do 110 naquele ano, né? Fui recordista sul-americano. Juvenil. E dali eu já fui conquistando outras coisas. Então, assim, foi eu digo que a minha carreira ela foi até rápido demais no atletismo, porque o meu auge foi até 88. De 89 houve toda aquela situação, como eu lhe falei, do clube que nós éramos atleta do Pão de Açúcar em São Paulo, da Ultracred primeiro foi desfeito, depois foi o Pão de Açúcar, né, por situações como sempre, esse negócio de corrupção está em tudo que é canto impregnado. E aí eu voltei para Manaus. E foi uma época que eu comecei a me avaliar, que eu tinha que parar para trabalhar, para estudar. E quando tu é atleta, tu sabe que tu não tem tempo, né? Se você passar mais tempo viajando do que estudando. Muita gente às vezes fala, pô, mas tu deixa. Cara, tá no meu sangue. Até hoje, isso aí. Mas, a gente poderia correr atrás de outras coisas, né? Mas é isso. Tá ali, eu acho que faz parte e fica meio difícil a gente se desprender, né? Desses sonhos, né? Também, né? Mas que, logicamente, que o tempo passe e a gente vai tendo que buscar novos desafios aí. A tua família toda, ela foi esportista, quase todos, né? Queria que tu falasse aí, desse um alô, inclusive também a tua irmã, que fez atletismo, a Eliane, arremessadora de peso. Que desse um alô, e não só para eles, mas também a tua família, teus pais, né? O incentivador do esporte era o papai, né? O papai... o pai gostava do esporte, ele gostava de ver a gente se destacando, mas a prioridade sempre era estudar, né? Ele sempre falava que a gente tinha que estudar. E assim, os nossos irmãos que quando entraram na universidade, eles pararam. Como eu entrava na universidade lá fora, eu ia para uma universidade, saía, ia para outra, porque sempre estava mudando, eles pararam e se dedicaram. Eu já não tive esse tempo, só vim parar para estudar depois, porque eu não parava, né? A gente começava, a temporada começa o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, já começa a temperada. Aí você só vai parar lá para novembro, naquele tempo. Então, hoje que mudou por causa dessa situação aí que houve na Terra, mas naquele tempo você tinha um calendário. Então, assim, os meus irmãos, né, eles foram essenciais, né? A Eliane, ela também, que eu digo que ela sempre, a gente copia o outro irmão, né? Ela foi arremessadora de peso. Nova, né? Não, a mais nova é a Alcione. E hoje eu não tenho mais meu pai, né? Se tivesse, eu ia fazer 100 anos. A minha mãe vai fazer 92, ainda é uma grande incentivadora. Maria de Souza Pereira Campos. E o teu pai? Lói Ferreira Campos. É maranhense, né? Eu digo que hoje a minha igreja tem mais maranhense do que amazonense, eu digo, que tem tanto maranhense lá na igreja. Então, assim, o nordestino ele vem, que a gente é mistura com o nordestino, com o índio, né? E
E a gente teve essa mistura, esse legado do meu pai, que ele quando jovem, foi um atleta também, né, da vida, né, e fazia atividade. E isso passou para a gente. Isso aí é um legado que vai de família, né? São geracionais, né? São coisas que às vezes as pessoas não entendem. Né? Alguns às vezes param, não tem cuidado. Por exemplo, a Marleide, os filhos dela, era um pai que foi um corredor de barreira, que foi o Luiz Borges, a Marleide foi uma saltadora, foi coisa. Sim. Aí vem os filhos. Aí eu estava olhando, mas vai ter um que vai se destacar, outro vai. Tá entendendo? Mas sempre vai ser assim. Mas na nossa família nós tivemos dos 7, né? 6 praticaram esporte. E bem praticado, por sinal. E bem praticado. O primeiro não. O primeiro, o esporte dele era estudar, era matemática. Então, assim, nós também adquirimos isso, porque o papai era um estudante gostava de matemática, né? Então, assim, foi importante, a família ela é importante, porque o primeiro incentivador é a família. Sem apoio da família, tu não vai conquistar nada. A família ela é o berço de tudo na nossa vida. É a base, né? É a base. É verdade. E hoje, então, você está fazendo parte, você é bispo, né, da igreja. E onde é que funciona essa... O nosso ministério ele funciona no São Lázaro, né, Rua Gregório Dias, hoje Raimundo Nascimento, ali na Rua do 7º DIP. Né, nós ficamos lá, fazemos atividade. A nossa atividade hoje é conquistar pessoas para Cristo. Né? Nós trabalhamos com famílias, resgatamos famílias, casais, famílias despedaçadas. Né, e não é fácil. É também um esporte, né? Porque a gente incentiva ali os jovens a não estarem fazendo coisas erradas, que hoje é fácil, rapaz. Hoje né, as coisas aí pro mal é as coisas mais fáceis que tem. E você buscar... Porque o esporte ele é disciplina. Como também a igreja é disciplina. Às vezes, mas tu é evangélico, não, a igreja católica. Nós viemos da formação católica, meu irmão. Então, todos nós somos irmãos. Então, assim, a gente busca sempre o melhor. Né? E hoje nós trabalhamos ali, não só ali, mas em várias comunidades hoje em Manaus. Né? Nós temos a nossa a comunidade mais longe, onde é que é? Coliseu, rapaz. Ainda não nem fui lá no Coliseu, onde a gente tem uma atividade lá. Né? Já ouviu falar do Coliseu? Coliseu, rapaz, eu só me lembro lá de Roma, né? Que eu já fui, né? Conheci o Coliseu. Mas aí quando o cara disse o Coliseu, eu digo, aqui tem Coliseu? Tem, que é para a banda ali, para o Puraquequara, eu acho, Zona Leste, né? Então, a gente tem essa atividade em várias comunidades e até o Senhor me levar, eu vou ser um atleta dele, né? Fazendo esse trabalho, ganhando vidas para o Senhor, aproveitando essas oportunidades que eu tenho, que você me convidou para falar da história da gente como um atleta, mas também falar de Deus. Isso é o Johnson atual, né? Eu queria ter sido um atleta de Deus naquele tempo, quando jovem, que eu sei que eu poderia ir bem mais longe, né? Que eu digo pro pessoal que a única coisa que eu fazia quando atleta, meu amado, quando eu entrava na pista eu me benzia, né? Igual eu jogador de futebol. Né? Verdade. E ia ali, se fosse um ritual. Isso, ia enfrentar as feras, né? Então, assim, essa parte nós temos, mas hoje para mim é o que eu vivo. Né? E na minha área como psicólogo, eu uno as coisas, né, para trabalhar, porque tanto isso ele serve para a área da liturgia, né, da igreja, como também para a área das pessoas, que as pessoas hoje estão passando essa parte emocional, essa parte de depressão está atacando, depois que a gente saiu dessa pandemia, né, e a gente parece que não sai desse círculo né, maldito, que é doença para cá, doença para lá, e a gente está aqui para cuidar agora dessas pessoas, dessas vidas, né. Tá certo. Bom, eu quero entrar numa parte que é principal, que eu acho, e que até para uma parte final, para a gente não, né, enfim, terminar contando a tua história. Me conta aí, tu participaste da Olimpíada de 1988, em Seul. Né? Me conta como é que foi chegar, como é que foi a tua convocação, enfim, a tua participação, eu sei que aconteceu um imprevisto lá também. Conta pra gente aí, pro atleta amazonense que não teve essa oportunidade de te conhecer, de acompanhar a tua carreira. Conta pra gente aí como é que foi essa tua chegada aí na Olimpíada 88 para Seul. Jefferson, eu digo assim que eu tenho uns primos meus que às vezes ficam fazendo sarro, né? Eles falam assim, né? Com todo respeito, deu uma caganeira, né? Você vai para a Olimpíada. Quer dizer, eu já tinha participado de vários campeonatos internacionais, né? Então, você vai se adaptando. Você me desculpa te interromper, mas exatamente esse comentário eu fiz para N pessoas. Alguns não falam, cara,
Aí eu digo, não, você não tem ideia, entendeu? Você não tem ideia do que se passa, os bastidores, o que acontece. E é exatamente isso. Como é que uma pessoa que já participou de tantas competições, né, está ali no meio entre os melhores, vai usar essa articulação, né, esse artifício para escapar de uma prova, fazer? Não existe isso. Então, o que aconteceu é o que você está contando aqui, vai nos contar agora, né? Mas você diretamente, que viveu toda essa situação. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para você que, independente de qualquer resultado, você é orgulho para a gente saber que você teve nessa Olimpíada em 88, tá bom? Olha, eu estava até conversando com o meu discípulo aqui, o Railton, e eu estava falando um pouco da história, assim, como é o esporte, né? Como é a vida, como tu sabe desses bastidores. Nós fomos para vários campeonatos em 87, que eu estava me preparando já para Mundial, para a Olimpíada, já avisando isso. Aí nós viajamos em vários lugares. Eu falo sempre, eu conheci a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, quando era cortinão e quando não era cortinão, né? E nisso nós fomos para esse Mundial e eu tinha um amigo meu que era da Gama Filho, do Rio, Marcão, não sei se tu conhece, ele era do Ceará. Marcão, Ele sim. fazia salto de distância. Sim. Aí ele levou um tiro no rio e às vezes as pessoas não conseguem entender. Ele levou um tiro na perna e atravessou. E eu sempre via, o cara é um talento que saltava 8 e pouco. E aí, a gente treinando lá, a gente começa a observar, né? Tem alguma coisa errada com ele. Aí, a gente, no quarto, eu disse, Marco, o que aconteceu contigo? O que tu tem? Rapaz, Johnson, eu levei um tiro lá no Rio. Naquele tempo o Rio já não era, imagina hoje. Sim. Ele levou um tiro, a bala atravessou, ele tinha a perna bem grossa, atravessou atrás e pro outro. E mesmo assim ele foi. Porque, tu imagina, tu passa um tempo treinando, uma situação te tira do teu sonho. Tu não quer largar esse sonho. E ali... Naquele ano a gente participou do Mundial, ele não saiu bem, era para ter saído bem. E depois a gente começou uma nova temporada que era a Olimpíada. Como eu te falei, eu fiz 20 vezes o índice do Comitê Olímpico Internacional. Mas eu tinha que fazer... 20 vezes índice para a Olimpíada, mas os não caras podia. ainda queriam. E naquele tempo nós tínhamos 4 que estavam ali brigando. 4, porque tu sabe, tu tem índice A e índice B. Não sei se tu sabe disso em Olimpíada, né? E aí... 4 tinha índice B, mas só ia um se fizesse o índice A. Aí nós começamos a temporada correndo, fazendo resultado. Aí teve um dia que eu já estava triste, como eu te falei, eu estava em Barcelona e o técnico bando chegou, aí eu me entristeci, eu fiz 13,70 e eu ganhava dos atletas dele, depois os atletas dele me engoliram. Aí foi quando ele chegou e falou. Aí o meu técnico, liguei para ele, disse, ele como sempre um incentivador, motivador, ele disse, Johnson, não pensa nisso, foca no que tu já foi treinado e tu vai alcançar. E nós fomos para um Intercontinental no México. Aí, rapaz, eu corri junto até com... Eu tenho até contato com ele hoje, com um venezuelano, que ele correu naquele tempo, eu era o recordista. Aí eu corri, eu bati o recorde, eu fiz 13,65, ele fez 13,62, eu nem vi ele chegando na minha frente, que eu estava tão... Eu sabia que eu ia fazer resultado. Aí hoje eu tenho até contato com ele cedendo. Quando eu conquistei aquele índice ali, o índice A, fui o único que fui para a Olimpíada naquele ano, né, em Seul, na Coreia. Foste o único Coreia atleta? Do Sul, da barreira, eu fui o único da barreira? Atleta, foi? Então, e aí eu liguei para o meu técnico, né, depois liguei para minha família, e foi uma emoção, porque eu queria que ele fosse com a gente, porque eu acho assim, o atleta ele deve levar o seu técnico. Treinador, com certeza. Entendendo? E a gente sempre batia nisso. E aí eu fiquei tão alegre, Jefferson, naquele ano no México, tu sabe que México é alto, né? Sim, altitude. Rapaz, eles me botaram para fazer 4x100, 4x400, lançamento de dardo, eu fazia de tudo. Porque eu estava tão alegre, eu não queria nem saber. Então, assim, você sabe que o atleta, ou qualquer área da sua vida, você tem um pico. Sim. Você se prepara para chegar naquele determinado lugar e ali alcançar o seu... Você melhor, tem um planejamento. Né? Só que como eu tinha que fazer logo esse resultado para me acalmar, você leva o seu corpo ao extremo. Né? E depois que eu conquistei aquilo, foi uma alegria.
né? E eu digo, rapaz, eu vou para a Olimpíada, meu nome já estava ali na relação, né? Com a equipe, você está ali, você está com o pessoal do basquete. Eu conheci toda aquela turma do vôlei, aquela era do vôlei, Montanara, aquela turma toda ali. De prata, né? De prata, as meninas do vôlei, basquete, Oscar, Smith, aquela turma toda. Então, você está reunido com ele. Conversava com o Baixinho, com o Romário, rapaz. Romário. Tá entendendo? Foi medalha de prata juntamente. Isso, 84. Com o amazonense, né? Que eu tentei. Com Gilmar Popó. O Gilmar Popó. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente nunca vai. Aqui, ele vai estar ali guardado num quartinho ali na sua mente. Ele está aqui, como tu está fazendo despertar agora. Estava escondido ali. Eu nem. Agora foi despertado, né? O meu inconsciente voltou, né? Que é a minha área, né? Trabalhar com mente. Aí voltou. Lembrar de tudo isso aí. Então, assim, a alegria de você participar. É o auge de qualquer atleta, é uma Olimpíada. Agora, é o auge também você ganhar uma medalha. Mas, como tu falou, as pessoas não têm ideia como é que tu chegou lá para ser juiz, para ser médico, para ser advogado, para ser professor de educação para física, para ser psicólogo. A pessoa não tem ideia o esforço que você faz para ser o melhor. Para chegar, todo mundo chega. Para ser o melhor é uma outra situação. Então, aquilo ali foi emocionante. Então, assim, você como atleta, você sabe que a gente tem um pico, né? E dali, se você não conseguir manter, você... Então, assim, meu corpo estava saturado. Cansado, né? Cansado. E quando eu fui para a Olimpíada, meu amado, eu fui para ficar entre os melhores. Sim. Né? Só que, como eu te falei, no decorrer do caminho, não só eu, como muitos atletas ali, se você for ver, quantos atletas que chegaram ali não conseguiram correr, eu fui para a pista. Antes do treino, eu bati numa barreira. A barreira lá naquele tempo, ela não é... A de hoje eu vejo que é um material que ela quebra. Naquele tempo era madeira. Então, quando você batia, ela voltava nessa barreira. Acertava você? E acertava debaixo da nossa panturrilha com a perna. Porque a barreira ela tem 1,06 m. E tu correr 10 barreiras com 1,06 m, tu é grande. Mas quando vai para perto da barreira, tu vê assim como é um obstáculo a ser vencido. E eu bati no aquecimento na barreira. E eu me machuquei. E aí eu peguei agora, o que eu faço? Naquele tempo, 80, não tinha telefone celular, rapaz. Aí eu digo, o que eu faço? Como é que eu vou comunicar alguém? Aí tinha um dirigente, eu falei para ele, olha, bati na barreira, estou sentindo a minha perna, e agora? Não, José, entra, se vê lá, aquece bem, botei gelo, fiz tudo. Quando eu saí do bloco, eu senti a perna. Né? Então, assim, para quem está fora, porque aqui em Manaus foi colocado telão, não sei se tu tá lembrado disso, foi colocado telão lá. Foi uma divulgação, né? Porque é um amazonense, né? Para competir, como eu te falei, tinha um Wellington, mas ocorreu também um imprevisto com ele, né? Mas um amazonense, né? Não que não tivesse ido outros amazonenses, que depois você vai descobrindo, como você falou, o Gilmar, né? O Popó, né? E o Popoca. E então, assim, aquilo ali é a realização de um sonho. E quando você vê que você não vai conquistar, chegar ao final, né, de tudo que tu passou, por exemplo, eu estava ali no meu melhor. Então, aquilo ali, psicologicamente, mentalmente, mexe com você. Quem é que trabalhava com isso naquele tempo, Jefferson, nessa área mental? Eram engenheiros civis, que eram pessoas motivadas. Não tinha ainda a psicologia para entrar nessa. Hoje você tem aí uma estrutura, né, que para trabalhar. Eu sempre gostei, quis trabalhar nessa área, mas nunca tive a oportunidade, como você sabe. Né, às vezes você tem algumas portas que não lhe abrem, né, que você poderia ser usado, mas as pessoas, né, têm as suas escolhas. Mas eu sempre pensei nessa área, porque essa área mental ela te leva bem além do que tu possa imaginar. Né? Porque você vê que você não tem diferença para nenhum nadador, para nenhum atleta de atletismo, para nenhum diferença nenhuma. Né? Porque você tem um talento, cada um tem um talento. Né? Um talento no handebol, como eu sempre gostei de ver meus irmãos jogar, o Piolho, o Bosco, né, que são referenciais de talento, não só vão eles, vir aqui no programa muitos também, outros, né, que são pessoas que aí os nossos, as terceira idade, né, os atletas que estão aí, ganhando os campeonatos, amigos meus que me ligam, Jonas, bora voltar para correr atletismo, eu digo, rapaz, lá do Rio, eu digo, meu amado, não dá não, tá entendendo? Mas assim, a gente tem, o papai dizia assim que a mente, tu sabe disso, a nossa mente quer fazer, mas o nosso corpo já não aguenta. Muitas vezes não consegue mais acompanhar. A mente tu vai aonde tu quer ir, mas o teu corpo já não vai, entendeu?
Tu chegaste a treinar fora de Manaus, no caso tu falaste de uma equipe, e quanto tempo passou por lá, por fora? É como eu estou te falando, assim, o meu tempo assim como atleta foi muito rápido. De 83 para 84 eu já fui convidado para ir para Ultracred, né, que era para tu ver, o clube do Joaquim Cruz, que era uma empresa de investimento, Ultracred. E aí eu fui para São Paulo, né? Fiquei em São Paulo, morava lá no Ibirapuera, né? Eu acho que tu conheceu o Ibirapuera. Sim, sim. E a gente morava ali, tinha vários alojamentos. Tinha algum outro amazonense? A Orlane estava nessa Não, a Orlane já estava Aquela... nos Estados Unidos. Estados A Unidos, Orlane ela tinha uns resultados e ela conseguiu a bolsa. A Orlane ela aproveitou bem, né? O tempo dela, ela foi para os Estados Unidos e eu morava lá. E daí, quando acabou o Ultracred, que foi um período, foi um auge do Joaquim Cruz, né, como coisa, ele foi para... Nós fomos para o Pão de Açúcar e ele foi para os Estados Unidos. E foi numa época que, como eu te falei, eu perdi o meu visto, né, de adentrar nos Estados Unidos e fiquei em São Paulo. Aí em São Paulo, ficar em São Paulo, ia para o Rio, já fui para Marília, né, interior de São Paulo, Marília, sempre estava mudando. Aí depois fui para Lavras, interior de Minas, isso no Pão de Açúcar. Né? Então, assim, foi um período bem curto, porque, como eu te falo, nós tivemos, nesse período todo, várias situações, né, no país, né, e o esporte ele sempre era penalizado, né, nisso tudo. Porque quando você se destaca em vôlei, todo mundo joga vôlei, monta a rede, né? Quando você é no basquete, todo mundo joga bola. Quando é futebol, todo mundo é futebol. Natação, todo mundo é natação. Atletismo é a mesma coisa, começa. Então é aquela situação naquele momento. Mas isso tem que acabar. Você tem que ter continuidade, né? Para você peneirar de novo ali aqueles talentos, aqueles diamantes, você tem que fazer atividades, ir nos bairros. Eu, particularmente, eu vejo pessoas, eu digo assim, rapaz, eu ia ser um grande atleta. Mas o que eu posso fazer? Chegar lá, olha aí, o que a gente vai fazer? Então hoje você tira por estrutura. Que tu é professor, tu está aí, tu não largou essa atividade de estar no meio do esporte, você vê que tem professores que tiram do seu bolso, né? Para incentivar o atleta, ele não parar, né? Pagar isso, pagar aquilo. Então, trabalho. E isso quem era para fazer? O Estado, né? O município. É verdade. Bom, nós estamos indo para a parte final do nosso programa, infelizmente o tempo, não sei nem quanto tempo é que nós estamos falando ele aqui. Falou para mim, ele disse assim, bispo, olha lá, foi 1h30. Eu disse, rapaz, então bora puxar esse negócio aí. Aqui se desse, a gente passaria o dia todinho também conversando, muitas histórias para falar, né? E tu tens assim uma história engraçada do atletismo, uma situação que tu passaste aí, meio embaraçada, alguma coisa. Eu falo pro pessoal que quando a gente viajava por aí, naquele tempo, Jefferson, a gente andava de um paquete, tu sabe que tem que ter permissão, né? E quando os países eram o cortinão, que eu digo pro pessoal, às vezes eu falo para alguns comunistinhas que moram no nosso país, eu digo, rapaz, vocês não sabem nem o que é comunismo, rapaz, falo besteira. Por exemplo, eu andei na Polônia, eu andei na Tchecoslováquia, eu andei na Bulgária, eu andei nesses países tudo, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, e eu não precisava ler não, rapaz, eu via, às vezes o cara na universidade falando besteira, eu digo, rapaz, tu tá falando besteira, rapaz, porque às vezes nesses países a gente estava fugindo, a gente viajava de ônibus, de trem, porque lá tu sabe que são trens, e a gente tinha que estar saindo de um país para o outro com medo de ser preso. Eita. Então, assim, foram situações que eu digo, por exemplo, lá na Europa, a pessoa de cor escura era perseguida. Hoje não, hoje você vai para tudo que é canto tem. Eu me lembro que uma dessas situações, eu estava na França e aí tinha umas francesas, rapaz, e olha, com todo respeito, as mulheres e os homens são fedorentos. Rapaz, eu acho que eles só são cheirosos por causa do perfume. Mas, rapaz, naquele tempo a mulher não se depilava, era aquele cabelão debaixo do braço, no meio das pernas. Os atletas eles eram assim. E eu tinha uns amigos no atletismo que os caras não gostavam de tomar banho. E aí lá, rapaz, as meninas fedorentas, rapaz, eu gostava. Eu copiava o professor Geraldo Teixeira. O Geraldo só andava, meu irmão, cheiroso, era só perfume francês. Isso eu segui dele. E o Jefferson Jurema, né? O macaco, né? Que ele copiou também o mentor dele, que foi o professor Geraldo, né? De andar cheiroso. Então a gente puxava essas coisas e foi um momento assim que eu digo pro pessoal que a gente fugia para ir competir em determinados lugares, rapaz. Era uma emoção, porque a gente ficava numa situação de ser preso ou ser banido da nação, né? E a gente fazia tudo isso para ir competir, né? Que as nossas agendas eram desse jeito naquele tempo. Uma aventura, então, né? Uma aventura. Então, muitas coisas assim
que a gente às vezes até não lembra mais, porque é uma alegria que às vezes você deixa guardado, né? Mas foi uma fase. Aí o cara diz assim, tu faria de novo? Faria ainda melhor, né? Porque a gente, às vezes, a gente sabe que a gente errou em alguma coisa. Mas como a gente só tem a oportunidade de uma vida, então, daqui para frente, para trás eu não posso mudar nada, mas daqui para frente eu posso mudar, né? Então, é por isso que eu, nesse decorrer do tempo, eu venho mudando a minha vida, né? Porque eu só almejo uma vitória hoje, receber a minha coroa, que é a minha salvação. Como eu vejo para você e para as pessoas que estão nos assistindo, que é o momento que a gente tem para falar de Deus. Verdade. Que muitas vezes a gente só procura Deus quando não tem mais situação, né? É verdade. Jostão, nossa, queria te agradecer do fundo do coração, né? Como amigo, né? Como fã, que sou seu fã também, só de você, como toda a sua família, né? Mais ainda do teu pai, da tua mãe, porque foram geraram vocês, né? E um agradecimento enorme assim, no nosso programa, da Star TV, através do programa Fera do Esporte, você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, tá bom? Então, queria agradecer muito, antes de encerrar o programa, dizer para você não esquecer de se inscrever, de curtir e compartilhar nosso programa também, e deixo o microfone aberto para você, um alô final para essa galerinha que está, com certeza, curtindo nosso programa. Em primeiro lugar, queria te agradecer, Jefferson. Você sabe que eu também lhe acompanho, mesmo a gente estando distância, eu sempre acompanhei a sua vida, dos seus irmãos, da sua família, né? Porque eu digo assim, quando a gente gosta, às vezes o gostar não é estar todo o tempo do lado, né? É você lembrar, como você lembrou. E é uma satisfação grande de estar aqui nesse projeto de você, né? Do pessoal que montou essa estrutura, que o que eu posso de dedicar é que Deus lhe abençoe as pessoas que estão com esse projeto, né? Que esse projeto ele possa ir além do que vocês possam ter imaginado, né? Trazer outras pessoas, outras feras, né? Que venham contribuir, porque o atleta ele é uma parte fundamental, mas as pessoas que desenvolveram essa atividade, os professores, os técnicos, eles são também, porque é uma junção de equipes, né? É uma junção interdisciplinar hoje com vários. Antigamente a gente só tinha um, mas hoje você tem profissionais em toda a área. Então, assim, eu peço a Deus, né, que você continue com esse projeto, que você venha se destacar mais, se desenvolver mais e que você venha a ser reconhecido, que eu sempre falei para as pessoas que o Jefferson precisa ser mais visto. Porque você é o cara que mais persiste no esporte, porque eu conheço, nesses anos todos, é você. Eu não vejo ninguém. Olha que eu gosto de olhar as coisas, eu olho tudo. Eu falo sempre para meus irmãos, meus discípulos, que eu olho tudo. Eu elimino o que não presta e o que presta. Fica para mim. Então, eu vejo assim, você é um abnegado, né? Uma pessoa que está ali e você está colaborando para os futuros talentos, atletas desse nosso estado e da nossa nação, né? Então, eu quero lhe agradecer por esse convite, vou estar à disposição quando quiser, eu gosto de falar, meu irmão, entendeu? Então eu vou estar aqui à disposição de vocês para esse programa, para a Fera do Esporte, né? Que é um programa que vai crescer cada vez mais. Amém? Amém. Te agradeço muito. A você que acompanhou o nosso programa de hoje com essa grande fera aqui do esporte amazonense, atleta olímpico Lyndon Johnson, te agradece muito, tá bom? Forte abraço a todos.